Boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, queridas irmãs. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like nesse vídeo, siga o canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários para pedir oração, eu gosto muito de orar com você e por você. A gente vai gravar a leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 10 e 11. Vou gravar também a leitura bíblica diária da lição 8 da revista, a lição dessa semana, da revista da EBD, O Reino e o Monte. A gente vai ver também o Dia a Dia com Deus, com o pastor Paulo Júnior, e vamos ver o Momento Sublime com o pastor Assis Borges Xavier, pastor esse da Primeira Igreja Batista em Araruama. Estava um tempo longe das gravações, mas eu voltei, deu um problema no joelho, mas estou me recuperando, estou conseguindo gravar aqui. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Que aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não existem ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro se convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Lhe disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro,
que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, espelhando-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus instituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, a Espírito Santo desceu sobre todos que viram a mensagem. Os 2 convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Até que Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Atos, capítulo 10. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou: O que é, Senhor? Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E Ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão.
Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. De jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso, um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro. Ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora, quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar.
Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Atos, capítulo 11. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários, pedir oração. Eu gostar muito de orar com você e por você. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão de algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegou na casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse
que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como o anjo lhe tinha aparecido em sua casa e disseram: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, e louvor a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham se disperso por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sereneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou no coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se uniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, para os irmãos de Barnabé e Saulo. Atos, capítulo 11. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram. Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope, e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera
suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo, em pé, que lhe disse: mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer. E louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro.
Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Leitura bíblica diária da lição 8 da revista O Reino e o Monte, o jejum como disciplina cristã. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2. Vou pegar aqui os papéis aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora a gente vai ouvir o vídeo de Dia a Dia com Deus. Deixa eu ver aqui onde está o vídeo, deixa eu ver. Deixa eu ver onde está o vídeo. Dia a Dia com Deus está onde? É 2. Tá. Beleza, achei. Dia a Dia com Deus. Vou botar aqui, ó. Cadê? Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. O vídeo de hoje eu quero ajudar você a fazer uma asepsia no seu coração. Sim, uma limpeza no coração. O coração é a sede das emoções, do intelecto e da vontade, dos pensamentos. O coração do homem, onde está abrigado todo o ser do homem. Salomão pede para nós guardarmos, porque dele procede todas as saídas da vida, ou seja, toda a nossa vida passa pelo nosso coração. Todos os nossos pensamentos, palavras, ações, omissões, decisões, sempre passam pelo nosso coração. Jeremias fala que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Nosso coração ele é traiçoeiro, nos prega peças, guarda mágoas e ressentimentos, muitas vezes embota nossos sentidos, atrapalhando a nossa razão e o nosso raciocínio. O coração também é o principal alvo de Satanás, porque, como eu já disse, ele é a sala de máquinas do nosso ser, do nosso todo. E se ele for invadido por Satanás, e se Satanás tomar o controle do nosso coração, ele tomou o controle de todo o nosso ser. Por isso, temos que guardá-lo e blindá-lo. A nossa vida ou a nossa condição pode ser definida pelo estado do nosso coração. Se nosso coração está mal, nós estaremos mal. Se nosso coração está bem, está bom, estaremos bem. Portanto, quando vamos avaliar uma postura de alguém ou a nossa mesma, se é uma postura reprovável, palavras, gestos, se a afeição não está boa, as palavras estão ríspidas, o comportamento está estranho, pode ter certeza. O problema é no coração. O coração é que não está bem. Da mesma sorte, quando você vê uma pessoa radiante, pulando de alegria, cortês, educada, graciosa, paciente, com absoluta certeza aquilo é reflexo do seu coração. O seu coração está bom. Agora, o que é a asepsia do coração? O escritor de Hebreus diz que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos prive da graça de Deus. Talvez tenha alguma coisa com o seu coração, alguma raizinha de amargura que não foi tratada, algum rancorzinho que ficou ali contra alguém, algum ressentimento que você ainda está abrigando, alguma mágoa, algum gesto ou ato de alguém que você não perdoou como deveria e tem te incomodado.
alguma sujeirinha que está lá dentro, uma imoralidadezinha que é alimentada, uma cobiçazinha, um orgulhinho que não é bem tratado, que vez ou outra manifesta, e você tem deixado ele quietinho ali, e ele se manifesta vez ou outra, de modo sutil, sorrateiro, mas está ali. São ervas daninhas que estão permeando o coração, às vezes plantas pequenas, arbustos rasteiros, que nós não identificamos de imediato e que vão ficando ali sendo alojados, mas que incomodam um bocado. E quando nos damos conta, nós estamos com o coração ali, sujo, cheio de detritozinhos, de coisas que não foram devidamente tratadas, situações e circunstâncias deixadas de lado, mágoas e feridas. Não pense você que Deus não considera isso. Isso é pecado, porque Deus julga foro íntimo. E Deus esquadrinha os pensamentos e o coração, e da sinceridade se agrada. E Ele não faz concessão para pecados. E se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer que você trate isso. Porque, como Salomão vai dizer em Cantares, sobre as raposinhas, que elas vão sorrateiramente e devastam todo o vinhedo, esse é o grande problema dos crentes. Pecados e coisas explícitas, eles tendem a resisti-lo com mais facilidade. Mas aquelas raposinhas, aquelas coisas sutis, muitas vezes não são consideradas. E elas matam tanto quanto um pecado explícito. Porque se eu tomar uma picada de uma cobra, de uma víbora, o veneno é fatal, e se eu me deparar com uma, eu vou resisti-la, vou me esquivar dela. Mas se eu também for picado por centenas de insetos infecciosos, eles também têm o poder de me matar, tanto quanto uma víbora. O problema é que eu não vou me defender dos insetos como eu defenderia da víbora. Vai passar 1, 2, 3... Quando eu vou me dar conta, tem centenas espalhados pelo meu corpo, transmitindo doenças que podem se agravar, levando ao óbito. Assim pode estar o coração seu e de muita gente. Então, eu vou pedir para você fazer uma leitura do seu coração. Olhe tudo, vasculhe tudo e seja criterioso, seja bíblico, seja firme com o seu coração. Não faça concessão. Julgue-se a partir do que a Escritura diz de pecados do coração, de pecados de foro íntimo. Passa por cada um deles e submete a cada um deles a um julgamento. E quando identificá-los, e você vai identificar, em espírito de oração, faça a leitura orando em espírito, confesse cada um deles e vá arrancando ervinha por ervinha, raiz por raiz, insetinho por insetinho, carrapato por carrapato, dessas feridas, essas mágoas. Conserte a situação com fulano, ligue para o Beltrano, mande uma mensagem, se arrependa desse pecado, perdoe por aquele outro, conserte a situação, delete o vídeo, exclua a mensagem, tire as coisas imorais, feche as feridas, retrate-se, ou receba a retratação, desfaça a contenda, o muro, a barreira, a ferida, a hipocrisia, a lascívia, tudo isso confessado. E tudo que tiver que haver sua participação, participe, que haja restituição do que foi fraudado. Então, a asepsia será feita, seu coração estará livre, terá paz de espírito, estará sem culpa diante de Deus. Satanás perderá terreno e domínio sobre você. Então você voltará a ser um cristão pleno. Vamos orar? Querido Deus, eu oro para todos agora, Senhor, que estão com o coração de algum modo afetado com alguma ervazinha. Vá até as profundezas, Senhor. Localiza, identifica e mostra a cada um de nós essas ervas, essas feridas, essas raposinhas, para que nós venhamos nos arrepender de cada uma delas e limpar nosso coração dos rancores, ressentimentos, amarguras, cobiças, orgulhos e tantas outras coisas íntimas e sutis instaladas lá,
para que não haja mais barreira entre nós e o Senhor. Cura, Senhor, agora o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um excelente dia. Olá, bom dia, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa estar cuidando da sua vida hoje. Aqui onde estou hoje, um sol, mais um sol caprichado. Quem sabe, aí onde você está, né? Seja um lugar mais ameno. Ontem eu telefonei para um aniversariante da igreja. Eu ligo para todos os aniversariantes todos os dias. E é uma experiência muito agradável. E eu liguei para um irmão aniversariante e ele disse: eu estou na Argentina, estou viajando com a minha família, estamos aqui num lugar fresquinho, mas olha, está uma maravilha. Aí a gente fica pensando, né? Cada um está num lugar diferente. Um está num calor escaldante como o nosso aqui, outros estão no meio das matas, lugar abafado, outros estão atrás de um torno trabalhando, outros estão na cozinha, num fogão, outros estão lavando roupa, outros estão dentro de um CTI, outros estão dentro de uma prisão. Cada pessoa está num lugar, cada pessoa está num lugar, o seu lugar. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós nesse lugar em que eu me encontro agora. Como devo agir, como devo me comportar, né? Como Deus pode me usar nesse lugar em que me encontro agora, fazendo o que estou fazendo agora. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, preocupado com este assunto, em responder a essa nossa pergunta, lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 5, ele diz assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, não importa o que você esteja fazendo, aproveite o tempo. Aproveite esse tempo. Transforme este momento numa oportunidade para dar testemunho da sua fé, da sua esperança, do seu amor por Jesus. Esta é a oportunidade. Remir o tempo significa aproveitar o tempo, investir o tempo de tal maneira que ele possa ser útil, ser para nós uma ferramenta para alcançar alguém para o amor de Deus, né? Então nós precisamos aproveitar o tempo útil que temos com as pessoas, tá? Eu conheço crentes, né, que transformam enfermarias em oportunidades, transformam CTIs em lugar de evangelização, de dar o seu testemunho, transformam salas de espera, escritórios em oportunidades. Eu conheço crentes que transformam fila de banco, fila do INSS em oportunidade. Eu conheço pessoas assim, que estão sempre atentas, sempre em oração, sempre aproveitando, esperando uma deixa, uma abertura para falar a respeito da sua fé. Então eu gostaria que orássemos nesse sentido, que pensássemos nessa possibilidade, aproveitar as deixas como sinais de Deus, como uma oportunidade que Deus está me dando para falar para aquela pessoa, para puxar uma conversa, para conversar sobre um assunto relevante que é a sua fé,
a sua esperança e também, quem sabe, comunicar com aquela pessoa. Quem sabe aquela pessoa já seja uma serva, um servo de Deus. Então você vai se alegrar, você vai ter comunhão com aquela pessoa, vai dividir com ela, quem sabe, as suas preocupações, o seu desejo, pedir oração, compartilhar. E esses compartilhamentos só acontecem quando nós estamos atentos e aproveitamos as oportunidades como sinais de Deus. Sempre em oração, sempre atento. Então não podemos nos tornar chatos e invasivos, isso é um cuidado que a gente precisa ter. A gente não pode ficar também, ficar carregando Bíblia debaixo do braço para todo canto e qualquer coisa que uma pessoa fale, faz um comentário sobre futebol, você entra com um versículo. Fala, conta uma experiência da família, você entra com um versículo. E você vê uma coisa errada que aquela pessoa falou, ou um pecado que cometeu, você entra com uma censura. Não é assim que nós aproveitamos o tempo, as oportunidades. Nós aproveitamos as deixas, as oportunidades com sabedoria, e sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes o silêncio é aproveitar a oportunidade, você sabia? O silêncio é remir o tempo. Há casos que o silêncio é a melhor mensagem, é a melhor notícia. Então nós precisamos buscar no Senhor a sabedoria. Quando falar, o que falar, por que falar. Deus vai nos dar essa orientação. Então nós podemos sim aproveitar as oportunidades e falar, testemunhar de Cristo e da salvação que Ele tem providenciado para todos nós. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo e Ele conhece as nossas limitações e Ele, por certo, vai nos revestir de condições espirituais e, sobretudo, morais para que possamos aproveitar essas oportunidades. Quando a gente vai num pé de caqui e ele está bem madurinho, você não tem que puxar, às vezes você coloca a sua mão, uma manga, por exemplo, madurinha, está na hora de cair, você vai lá, coloca a sua mão e ela cai na sua mão. Que coisa maravilhosa. Existem pessoas assim, sabia? Você acha que são pessoas impossíveis, mas não, às vezes é uma fruta madura, pronta para ser colhida. Se não for colhida agora, ela vai cair, vai amassar, vai apodrecer. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos aproveitar as oportunidades. Deus vai nos orientar a respeito desse assunto. Ele vai nos mostrar quando falar, com quem falar, por que falar e o que dizer para essas pessoas. Querido Pai, transforma-nos, ó Deus, em pessoas que saibam aproveitar o tempo, remir o tempo, que saibam obedecer esta orientação bíblica. Fica conosco, Senhor, dá-nos sabedoria e abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Fica com elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia. Senhor Deus de paz, te agradeço por mais um dia de seus 10, viu, Carlos Letícia. Eu torço para você ver esse vídeo gravado aqui no YouTube. Que essa palavra para gerar fruto nos nossos corações, Senhor. Esteja me levando em segurança, está lá no aniversário de Luísa, que lá possamos passar uma noite agradável e diversão, Senhor, mas sobretudo honrando o teu nome, Senhor. Perdoa com minha irmã, que agora está na faculdade, vai ter aula logo mais à noite. Esteja abençoando a saúde da tua serva, Senhor. Esteja também com o pastor Robson, que está passando por um momento delicado de quimioterapia, que esteja abençoando e protegendo todo mundo, Senhor. Você esteja usando os médicos, os enfermeiros, todos para que possa estar dando uma sobrevida ao teu servo, Senhor. Esteja com a piba, você esteja abençoando e protegendo cada um dos componentes da piba, Senhor. Em nome de Jesus, amém.